Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 11 da leitura da palavra e as escrituras do dia hoje são Gênesis capítulo 24, versículo 52 ao capítulo 26, versículo 16. Também vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 34. Em seguida vamos ler Salmos capítulo 10, do versículo 1 ao 15 e por último vamos ler Provérbios capítulo 3, do versículo 7 e 8. Vamos dar início à nossa leitura, lendo Gênesis capítulo 24, versículo 52 ao capítulo 26, versículo 16. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joia de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado o bom termo na jornada. Deixe que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, e que a nossa descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-lahai-roi, porque morava na cidade de Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher que se chama Quetura. Ela lhe deu à luz Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizá gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Median foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai-roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz.
Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel e Mibissão, Misma, Duna, Massá, Haddad, Tema, Zetur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos, descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Ezeu. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Ezeu, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ezeu vende seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher.
Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Agora vamos ler Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 34. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura dos 2 endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Agora vamos ler Salmos capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Oração pedindo justiça. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te esconde nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo.
pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se e rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe prestará contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. Agora, por último, vamos ler Provérbios capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Aí amanhã estaremos aqui dando continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço e até amanhã.